Você já parou para pensar em ser livre para fazer o que quiser? Essa palavra agrada um ouvinte. Fazer o que quiser, o que quiser, o que entender, o que achar melhor. Você já parou para pensar como é bom fazer o que quiser? Andar sem capacete de moto, dirigir sem habilitação. Isso aí. Gente que quer pecar à vontade, fazer o que quiser, praticar o tipo de pecado que quer. Pois é. Você sabia, meu caro ouvinte, que nós somos livres para fazermos tudo o que quisermos? Somos, na verdade, nós somos livres para isso. Aliás, eu fico pensando, é muita liberdade. Você diz, eu vou fazer o que eu quero, você não manda em mim. Eu mando, eu faço o que eu quero. Não tem gente que é assim, né? Tem esse pensamento aguçado. Na verdade, meu caro ouvinte, nós podemos fazer o vale tudo. O vale tudo. Eu faço o que eu quero, você faz o que você quer. Você vai fazer o que acha que deve fazer. Ninguém pode lhe impedir. O homem é livre para fazer o que você quer. Aliás, a Constituição brasileira dá um direito ao cidadão brasileiro de ir para onde ele quiser e vir livremente. Se ele não deve nada na justiça, então ele pode comprar sua passagem de avião, pode comprar sua passagem de ônibus, pode ir de alternativa ou mesmo o seu transporte para qualquer lugar onde quiser. Ele é livre para ir e vir. Mas preste bem atenção, a Bíblia Sagrada, que é a nossa única regra de fé e prática do cristão, diz, nos ensinando algo que é preciso observarmos para não cairmos naqueles deslizes da vida e chegarmos a desobedecer a Deus. A Bíblia nos ensina como é que a gente deve viver. Por exemplo, um texto bíblico da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, o verso 2. O que é que esse texto nos diz? O apóstolo dos gentios falando, ele disse assim: todas as coisas me são lícitas, ou seja, todas as coisas eu posso fazer, mas nem todas convêm. É interessante isso. Aí ele continua dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Só, meu caro ouvinte, que controlar um vício é difícil, viu? Não é coisa boba, não. Há muita gente que deseja parar com o vício que tem e não consegue, porque vício é vício. Vício, já está dizendo, é um vício. É como uma mania, é como uma doença. A pessoa, por exemplo, uma pessoa que fuma, isso é um mal para a saúde, né? É um mal. A pessoa que fuma, ela sabe que o fumo prejudica, ela sabe que aquilo ali traz males para a sua vida, para o seu físico, para a sua saúde. Mas para dominar um vício, Denilson, como é que uma pessoa pode dominar um vício? Pode, até pode, mas isso é coisa muito complicada. Difícil. Porque vício é aquela história. Tem gente que passa um tempo sem fumar, um tempão sem beber, e de repente cai no mesmo deslize. O vício. Tem gente que é viciada em tomar café. Tem gente que é viciada em tomar Coca-Cola. Tem gente, eu não acredito que é só um vício, mas isso é uma vontade própria. Tem gente que, se não adulterar, fica faltando alguma coisa. Ele não domina esse vício do adultério. Eu estava conversando com alguém agora nessa semana, e alguém me dizendo: olha, seu fulano de tal, desde a antiguidade que já adultera, não é de hoje não. Hoje você está pensando que é novidade? É nada. Vício para se dominar. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele não iria se deixar dominar por nenhum vício. Eu posso fazer de tudo, mas não vou deixar me dominar pelos vícios, disse o apóstolo Paulo. A verdade é essa.
Eu não vou deixar me dominar por nenhuma dessas coisas que desagradam a Deus. Não vou deixar me dominar. Vejam bem, esse texto aqui que o apóstolo Paulo está relatando e ficou escrito na Bíblia, palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus, fala sobre, sabe qual é o contexto desse texto? É a sensualidade. Denilson, o que nós podemos entender por sensualidade? Eu acho que algum ouvinte quer saber o que é isso. Esse texto bíblico que a gente leu, 1 aos Coríntios, capítulo 6, 13, está falando da sensualidade. O que vem a ser a sensualidade em si? O que é sensualidade? Com as palavras que você entende, palavras simples que nós conhecemos, o texto está falando: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas me são lícitas, mas eu não vou deixar me dominar por elas. Está falando disso aí, da sensualidade. O contexto é esse. Pastor, na sensualidade também envolve, se tem a vaidade, né? A ideia de querer mostrar-se, né? Querer mostrar-se, querer se expor, além daquilo que ultrapassa os limites, né? Para que seja feito. Vai além daquilo que é o normal. Isso. No caso da sensualidade, é a exibição do próprio corpo. A exibição do próprio corpo como matéria atrativa para a prática do sexo. A pessoa expõe o seu corpo para lhe atrair um ao outro e aí ter a prática do sexo. Isso é uma sensualidade. Mas o ouvinte que está me entendendo pode ficar certo de uma coisa, que sexo não é pecado. Olha bem onde a gente está se encaminhando. Sexo não é pecado. Porém, a forma irresponsável como se faz, sem nenhum compromisso, e se exibindo para chamar a atenção, torna-se sensualidade. O texto fala disso. Aliás, na verdade, tanto a prática como a insinuação serão julgadas por Deus. Você sabia disso, meu caro ouvinte? Essa sensualidade. Quando Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, se você pratica, vai haver um julgamento de Deus sobre essa sua atitude. Se você observar o que diz a Bíblia em 1 aos Coríntios, no capítulo 6, o verso 13, o apóstolo Paulo vai fazer, seminarista Denilson, uma analogia, uma comparação com o alimento e o estômago, para explicar o que ele queria falar. O verso 13, olha o que é que o apóstolo Paulo diz: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Vamos ver o que isso significa, porque é muito interessante. O ser humano pode fazer o que quiser, pode, mas nem tudo o que faz é certo fazer. Pode fazer, mas nem tudo que faz é certo fazer. Então, meu caro ouvinte, você é livre para fazer o que quiser, para fazer tudo. Só que Deus julgará todas estas coisas. O alimento é para o estômago, assim como o estômago é para o alimento. Isso é a lógica. Mas tem gente que faz isso aí, achando que deve ser feito um para o outro como regra, mas se expõe demais, peca na sua sensualidade, mostrando, exibindo o seu corpo, achando que aquilo ali é uma forma de atrair para outras coisas, mas de fato está se atraindo para a prática do sexo ilícito, que não é um sexo abençoado por Deus. O sexo que é abençoado por Deus não vira sensualidade, é esse entre marido e mulher, que é o amor eros. O amor eros que a Bíblia fala, amor eros, que é a atração de um pelo outro, com respeito e com compromisso. Isso aí sim é verdadeiro. A salvação
É para todo aquele que for predestinado por Deus para ela. Predestinado. Alguém pode dizer, pastor, o senhor é calvinista? Não, eu sou calvinista nada. Eu sou biblista mesmo. O que a Bíblia diz, Calvino, né? O nome de Calvino na realidade era Calvin. John Calvin. O John Calvin, ele disse o que entendeu da Bíblia. E eu leio a Bíblia para dizer também o que entendo dela. Quando eu falo sobre predestinação, é porque há mais de 2000 anos atrás a Bíblia já estava aí, como ela é. Calvino é bem depois da Bíblia, né? Muito depois, Calvino era um teólogo. Né? Você sabia, Denilson, que Armínio, ele não cria no que ele mesmo falava, ele cria no que Calvino dizia, porque Calvino da ideia da predestinação, e ele falava na livre escolha, mas ele tinha algum problema de dúvida, porque ele deixou um livro escrito falando sobre isso, que ele cria no que Calvino falava. Né? Eu creio no que a Bíblia diz. O que a Bíblia não diz, eu não posso criar, inventar. Mas se a Bíblia diz, então está dito. A Bíblia é quem encerra qualquer comentário. O problema é quando alguém diz, está escrito e interpreta errado. Aí está feito o problema. Eu já vi muita gente fazer isso. Mas está escrito. Está escrito, meu irmão, você está interpretando errado. Tem uma série de coisas que se faz, o pessoal dizendo, mas está escrito, mas você interpreta errado. E pare de fazer isso, para não ensinar os outros, né, a caírem no erro. E a nossa esperança é que vidas se arrependam, aceitem a Cristo por Salvador, se forem predestinadas, né? Se forem predestinadas. Se não forem, aí o fim é outro, mas quem é predestinado para a salvação vai chegar lá com certeza, a qualquer momento chega. A qualquer momento chega. Eu acho interessante que a Bíblia Sagrada nos diz, a Bíblia é quem diz, a gente não pode fugir dela. Lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, nós encontramos essas verdades só para quem é predestinado mesmo. Só vai chegar quem é predestinado. Salvação só vai ter quem é predestinado. A Bíblia mostra, capítulo 8 de Romanos, está mostrando logo no início que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas quando você olha quem são essas pessoas que estão em Cristo Jesus, vai ver que são pessoas predestinadas. E aí não tem como correr, não tem como fugir a essa regra. Vejam bem o que diz Romanos capítulo 8, o verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O verso 29 vai dizer, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Veja que são os predestinados. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, só para esses aí. Alguém pode pensar, mas pastor, isso não é um pensamento egoísta, não. Não, isso é a Bíblia quem diz. Ninguém pode sair da regra bíblica. A Bíblia é a única regra de fé e prática do cristão. Então ela está falando sobre os eleitos de Deus, sobre os predestinados. Quando você chega na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, você vai encontrar logo no início, no capítulo 1, a mesma verdade que Romanos diz. Olha o que diz aqui, o verso 4. É por isso que eu me firmo nessa palavra e dela não fujo, não abro mão da Bíblia Sagrada. Efésios capítulo 1, o verso 3, 4 e 5 dizem assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, a predestinação é quem fala alto aqui. A Bíblia Sagrada nos diz isso. E se você for para o verso 11 do mesmo capítulo de Efésios, capítulo 1, ele diz assim: nele é Jesus. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Predestinação. Você só é salvo se estiver predestinado para aquilo. Pedro foi predestinado para a salvação, mas Judas não. A verdade é essa. Judas Iscariotes não foi predestinado para a salvação, por isso que ele se perdeu. Mas Pedro se arrependeu, né? Pedro se arrependeu. Isso é a Bíblia Sagrada que diz, dela a gente não pode fugir, e não tem quem possa provar o contrário, porque a Bíblia Sagrada é a verdade. Então, a nossa esperança é que nesse dia vidas cheguem ao pleno conhecimento da verdade, haja arrependimento, e aí haja conversão também ao cristianismo, ao evangelho do Senhor Jesus. Aí quem está me escutando em casa pode pensar: olha aí, mas não tem que ter, pastor, o arrependimento? Tem, meu caro. Mas ninguém vai se arrepender de pecado se não for uma ação do Espírito Santo. Ninguém compreende o que é salvação se não for iluminado pelo Espírito Santo. A ação é do Espírito Santo. O sacrifício foi de Cristo, e a ação para o homem compreender isso é do Espírito Santo. Nada vem de você. A Bíblia diz que tudo que o homem tem vem descendo do céu, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então vem de lá. Até o seu entendimento vem de lá. Ele é maior que a morte, porque morreu, porém ressuscitou. Ele é maior que o mundo, com seu poder o mundo criou. Ele é mais lindo que os astros, e o seu fulgor é muito maior. O maior homem da terra, na sua presença não passa de pó. Ele é maior e todo o poder está concentrado em suas mãos. Ele é farol de guerra, basta entrar em ação. Ele é o Senhor que sara, operou no passado estendendo a mão. Ele resolve o problema que aos olhos do homem não tem solução. O seu fulgor é tão grande e brilha bem mais que uma constelação. Sem ele não havia mundo, e o mais sábio dos homens é pura ilusão. Ele levanta o fraco e ao oprimido estende a mão. E apesar de tão grande, ele cabe inteirinho em seu coração. Todo o poder está concentrado em suas mãos. Ele é farol de guerra, basta entrar em ação. Ele é o Senhor que sara, operou no passado estendendo a mão. Ele resolve o problema que aos olhos do homem não tem solução. Resolve o problema que aos olhos do homem não tem solução.